Então vamos lá na questão de número 2. Está aqui. A questão 2, ele te deu esse sistema linear. Ele está pedindo para você utilizar a regra de Cramer para determinar o valor de x e y. Aqui, pessoal, como ele pediu para usar o Cramer, a gente vai responder por Cramer. Embora você respondesse pelo método da adição, você também chegaria no mesmo resultado, tá bom? Eu vou fazer a questão 2 passo a passo, e a 3, pessoal, eu já vou deixar previamente pronto, só vou explicando, porque a questão 2 para a questão 3 é a diferença que aumenta uma equação, né? Mas é assim, ó. Você vai olhar, eu tenho duas equações, certo? Duas equações, a primeira e a segunda. Quantas incógnitas eu tenho aqui? O x e o y. Então, é o valor do x e o valor do y que eu vou descobrir. Para eu descobrir o valor do x, deixa eu colocar aqui, ó, eu tenho que calcular o dx sobre o d. O d, gente, vai ser o determinante. Para eu encontrar o valor do y, eu tenho que calcular o dy sobre o d, que o d é o próprio determinante que a gente vai fazer. Paulo, por onde eu começo a responder? Pessoal, você sempre começa descobrindo o valor do d, que é o valor do determinante. Então, a gente vai montar o d aqui, ó, que é o determinante. Então, vou colocar aqui d. E aí, a gente vai montar um determinantezinho aqui, ó. Lembrando que o determinante vai ser montado com os coeficientes que multiplicam, nesse caso, x e y. Aqui que multiplica o x é o 3 e o 2. Então, você coloca aqui 3 e 2. O que multiplica o y não está aparecendo aqui, mas é o 1 e o 3. Então, você coloca aqui o 1 e o 3 e faz o determinante aqui, ó. Deixa eu fechar ele aqui para você. E aí, como é que fica? Mais ou menos aqui assim. E aí você traça aqui o valor da diagonal principal, traça aqui a diagonal secundária e faz a multiplicação. 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 2 é 2. Você subtrai a direita menos a esquerda. Logo, o determinante vai ser 9 menos o 2. Você vai ficar com o determinante, ou seja, o dzão. 9 menos 2 é 7. Então, esse determinante aqui vale 7. Beleza? Guarda ele aí. Agora, eu vou calcular, meu amigo, o dx. Esse cara aqui, ó. O dx, pessoal, é referente à coluna do x aqui, tá vendo? Referente a essa coluna do x. Ou seja, então, bora lá calcular o dx. Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui, ó, o dx. Então, como eu vou calcular o dx? Cuidado. Para eu calcular o valor de x, você não vai colocar o 3 e o 2 igual a gente fez aqui nesse determinante inicial. Você vai pegar os termos independentes e vai substituir aqui no lugar do x. É isso que você quer fazer. Ah, professor, e se eu quisesse calcular o y? Aí você pegava o 1 e o 10 e substituía lá na coluna do y. É assim que você faz. Então, aqui, em vez de eu colocar o 2 e o 3, eu vou colocar o 1 e o 10, ó, na coluna do x, tá? A do y permanece normal, 1 e 3. E aí você calcula, traçando aqui a diagonal principal, traçando aqui a diagonal secundária. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 10 é 10. Então, vamos calcular aqui o dx. Vai ficar a direita menos a esquerda, ou seja, 3 menos 10. Logo, o dx aqui é igual a menos 7. Esse é o valor do dx. Beleza? Quem está faltando agora, meu amigo? O dy. Vamos calcular aqui quem que é o dy agora. Calculei o dx, vamos calcular o dy. Então, vamos lá, ó, dy. E aí, Paulo, que jeito que eu faço aqui? Pessoal, agora cuidado. Quando você quer calcular o y,
esse cara aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai substituir o 1 e o 10 na coluna do y. Nós não substituímos o 1 e o 10 naquela hora na coluna aqui do x, ó. Eu substituí na coluna do x porque eu estou calculando o dx. Vou substituir agora na coluna do y porque eu quero calcular o dy. Então você repete normalmente o coeficiente do x, que era o 3 e o 2. Tá vendo? Eu mantenho. E no lugar da coluna do y, coloca o 1 e o 10. Tá? 1 e o 10. E aí você vai multiplicar normalmente. Diagonal principal, diagonal secundária. E vamos lá, né? Como é que faz aqui então? 3 vezes 10, 30. 1 vezes 2, 2. Você vai calcular o dy, sempre direita menos a esquerda. Então aqui vai ficar 30 menos 2 dy, 30 menos 2, 28. Então está aqui o dy. Né? Bom, agora a gente vai substituir aqui nessas fórmulas, né? Do dx aqui, ó, e do dy. Vou só apagar aqui que eu fiz a anotação. Vamos substituir naquelas fórmulas agora? Vamos. Ó, então fica assim. No lugar do dx, qual que é o valor que você encontrou? Menos 7. Deixa eu colocar mais grossinho aqui, ó. Menos 7. Dividido pelo d, que é o determinante, que é igual a 7. Meu amigo, menos 7 dividido por 7, menos com mais dá menos, 7 dividido por 7 dá 1. Ou seja, o valor do x, a gente sabe que é menos 1. E o valor do y vai ser o valor do dy dividido por d. O dy a gente viu que é 28. E o d a gente calculou que é 7. 28 dividido para 7 é 4, né? 4 vezes 7, 28. Conjunto solução, a gente tem que colocar nesse caso aqui, né? Eu vou colocar aqui para você, ó, conjunto solução. Abre umas chaves aqui, abre um parêntese, coloca primeiro o valor de x, que é o menos 1, coloca depois o valor de y, que é o 4. Beleza, fecha as chaves aqui. Você já respondeu a questão de número 2, tá?